A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast Ministérios. Esse que é o episódio de número 25. Hoje a conversa vai ser com um homem de Deus que é formado em Direito, teólogo e também é policial penal. Hoje ele vai nos contar a sua história e a sua trajetória no Evangelho. Com vocês, Jonas Miguel é o convidado de hoje do podcast Ministério. Meu irmão, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. É um prazer muito grande, é um prazer imensurável estar aqui, contribuindo para o Reino de Deus e participando aqui desse maravilhoso podcast. Amém. Gente, antes da gente começar, né, a gente vai estar orando. Você que estiver assistindo esse podcast, feche seus olhos na sua casa. Todo podcast nós temos esse costume de estar orando, agradecendo a Deus, né, por estarmos aqui fazendo mais esse programa. Soberano Deus, querido, maravilhoso e eterno Pai, Deus amado, Deus altíssimo, Deus soberano, aqui estamos, Senhor meu Deus, neste dia para mais este programa, mais esse podcast, mais esta oportunidade, Senhor meu Deus, de estar levando o Teu Evangelho, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor possa usar mais uma vez o pastor Jonas, para que mais uma vez ele venha a ser canal de bênção, Senhor meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como vocês conhecem, né, o podcast Ministérios vai conhecer a história do Jonas Miguel. Jonas, para a gente começar do jeito certo, quem é você além dos títulos? Você é professor de teologia, você é teólogo, você é formado em direito, mas tirando todos esses títulos, quem é o Jonas? O servo dos servos. Sou apenas um adorador que Deus, pela sua infinita misericórdia, derramou a sua graça, a sua unção, a sua compaixão, escreveu meu nome no livro da vida e eu só espero a volta do meu noivo. Amém. Eu estou conhecendo você também pela primeira vez, só acompanhava você pelas redes sociais, então eu preciso que você se descreva para alguém que você nunca viu na vida. O Jonas Miguel, né, Salute, é uma pessoa simples, uma pessoa do povo, é uma pessoa que não se apega a nada, nenhum prêmio efêmero dessa terra, ama a família, amo estar no altar, amo Jesus Cristo acima de tudo e de todos, e sou um adorador. Sim, sim. E a sua infância, cara, como foi a sua infância? Você cresceu em um ambiente cristão? Você nasceu onde? Sim, a minha infância foi maravilhosa, foi uma infância de jogar bola, soltar pipa, jogar peão, bolinha de gude, né? Eu nasci num lar cristão, ali no bairro Santos Dumont, em Vitória, na rua São Marcos, ali é a minha comunidade. Morei ali por muitos anos, morei ali por mais de 30 anos, né? Amo aquela comunidade. Santos Dumont em Vitória, hein? Sim, eu pensei que fosse em Vila Velha, que tem Santos Dumont de Vila Velha, né? O bairro do Hospital das Clínicas. Eu nasci no lar evangélico, né? Meu pai, Antônio Miguel, missionário, relutante da obra de Deus, tá com 89 anos de idade. Nossa, que bênção, pai. Né? Terça-feira mesmo nós estivemos pregando na tarde da bênção, meu pai estava lá com a sanfona dele. Toca a sanfona, seu pai? Um dos instrumentos mais difíceis de tocar. Sim, porque são mais de, se eu não me engano, 2 ou 3 instrumentos em um só, né? Exatamente, a teclado é tudo ali. Sim, sim. Eu pedi a ele para ele me ensinar, né? Meu tio também toca corsetina, né? Meu tio João. Sim. Mas eu não consegui aprender, não. Segurar esse legado dele. Sim. A minha mãe, Zelina, a serva de Deus, Deus a recolheu ela em 2017. E eu vou pegar aquela frase de John Wesley, né? Eu vou pegar a frase de John Wesley quando ele disse que ele aprendeu mais com a mãe dele sobre cristianismo do que com todos os teólogos juntos. Então, a minha mãe e o meu pai foram os meus maiores exemplos de cristianismo que eu já vi. Sim, sim. Minha mãe é uma serva do Senhor que, se pudesse, ela arrancava o coração dela e dava para outra pessoa. Então foi o maior exemplo, assim como Suzano Wesley. Foi um grande exemplo para John Wesley, né? O tição tirado do fogo. A irmã Zelina, né? Foi membro do ciclo de oração por muitos anos. Um dos maiores exemplos dentro do cristianismo que eu tive dentro de casa. Porque falar, até papagaio fala. Sim. Mas o exemplo, ele arrasta, né? Verdade, isso, Jonas, é muito interessante o que você falou, porque além da nossa pregação, o que tem que ser a ministração é a nossa vida.
né? Porque não adianta nada levar a criança para a igreja se dentro de casa você não dá um bom testemunho. E, né? e a palavra de Deus em Provérbios é clara, né? Ensina a criança no caminho. No caminho. Sim. Que ela deve andar. Então você tem que estar no caminho para você ensinar a criança, né? Menino, vai para a escola dominical, mas vá com ele. Sim, vá claro. com ela, né? Então o exemplo ele arrasta. Por isso que a pregação de Jesus Cristo ela era diferenciada, porque Jesus pregava exemplificando. Sim, sempre, né? Sempre dava os exemplos. E isso que era o diferencial dele, né? Amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Então Jesus, a pregação dele era diferenciada porque ele ensinava e dava o exemplo. E tudo isso você foi vendo não só na igreja, mas também na sua casa, com seus pais, né? Exatamente. E nessa época, quando foi que você teve o entendimento de que você estava na igreja? Porque quando você é criança, 2, 3 anos, você está lá para brincar, né? Isso mesmo. E tem algumas crianças que com 5, 6 anos já tem maturidade, outras já não tem tanto. Quando foi que você lembra quando você adquiriu essa maturidade de entender que você estava na igreja, que Deus tinha uma obra na sua vida? Como foi quando foi esse tempo? Então, na nossa infância, a gente tinha, na igreja, década de 80, né? Eu nasci em 1972, Sim. 12 de 12 de 72, né? A gente tinha, na nossa igreja lá, na Assembleia de Deus, lá de Santos Dumont, na época era o pastor Alcides Pedro de Oliveira, né? Sim. Saudoso pastor Alcides. A gente tinha uma irmã chamada Irmã Laurinha, morreu com mais de 90 anos. Ali foi uma professora de escola dominical excepcional. Sim. Ela investiu tempo na nossa infância, na EBD. Então, para você ter uma ideia, hoje existe culto infantil, né? Mas naquela época... Era só EBD, né? Exatamente. A irmã Laurinha, ela colocou um culto à tarde, no sábado à tarde, só para criança. Nossa. E ali naquele culto, meu irmão, o pau quebrava. Ela orava para o batismo com o Espírito Santo. Ela dava oportunidade para cada criança testemunhar acerca de Jesus Cristo, ler a Bíblia. Olha que aquele teve uma influência muito grande na minha vida, Sim. na vida das minhas irmãs também, né? Então foi algo maravilhoso. Só que na minha adolescência eu saí do Evangelho. Sim, com quantos anos mais ou menos? Você lembra? Mais ou menos aí com 15, 16 anos eu saí do Evangelho, né? Sim. Saí e embreei para os caminhos aí tortuosos. Mas graças a Deus, assim, vivi uma vida dentro do alcoolismo. Sério, cara? Drogas não, entorpecentes, né? Sim, cocaína, maconha. Eu vivia dentro do cemitério. Eu tinha 2 crânios dentro da minha casa. 2 crânios que eu acendia a vela, cultuava ao inimigo de nossas almas. Sim. Mas hoje eu cultuo o Deus que fez os céus e a terra. Que benção, né? Você me instigou a fazer uma outra pergunta, né? Fica à vontade. Cara, todo mundo, eu acho quase 70% das pessoas que veio aqui, que nasceram na igreja, eu acho que se desviaram. E sempre nesse período da adolescência. Ninguém, pelo menos que eu lembre, né, que venha na minha memória, ninguém se desviou depois de velho. Eu tô com 30 anos, desviei e voltei. Não. A grande maioria das pessoas se desviaram 13, 14, 15, 16, 17 anos, até os 18. Cara, por que essa influência? Você acha que é por causa da formação que o jovem está tendo seu caráter moldado, são novas experiências que vai chegando? Por que sempre nessa faixa etária de idade? Sim, é claro que não existe uma receita de bolo. Sim. Cada caso é um caso. Então, é importante frisar que nós, como pais, devemos fortalecer essa conversão dos nossos filhos. Os nossos filhos, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Não. Então, os nossos filhos têm que ter as suas experiências espirituais com o Criador. Claro. Com o seu Jesus Cristo. Então, isso é importante. Porque o meu filho, o seu filho, ele vai ser influenciado querendo ser influenciado muitas vezes numa UFES, numa universidade, numa faculdade, com professores ateus, professores progressistas que não acreditam na sacrossanta palavra de Deus. Então é importante que nós, como pais, demos uma base sólida cristã. Porque há muitos vetores, muitas
falsas influências, né? A mídia, a propaganda, falsos amigos, né? Então é importante que a gente dê um reforço, né, bíblico, de oração, de devocional dentro de casa, para que o filho não venha, porque o próprio texto diz, ensina a criança. Sim, verdade. Para quando ela crescer, não venha se desviar. Eu no mundo, eu vivia dentro de cemitério, tomando cachaça, era alcoólatra. Quando não tinha cachaça para tomar, eu tomava álcool puro. Isso aí é um nível alto de alcoolismo, né? Não é uma pessoa que bebe uma cervejinha, é um nível... Ou beber social. Sim, né? já é um nível alto, né? A palavra de Deus diz, ai daquele que bebe bebida forte e mistura ela. Né? E eu perdi, ao longo dessa caminhada, vários amigos que morreram por alcoolismo. Sim. Se embriagaram, acidente automobilístico. Né? Então, quer dizer, a base é o lar. Sim. Né? Os nossos filhos, eles têm que ter as suas próprias experiências. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que crescer e não inchar. Sim. O crescimento delas é o quê? Ir de pregar o evangelho. Conversão de almas. Né? Então, é importante, porque muitas das vezes o que acontece? Os pais, às vezes, terceirizam a educação dos filhos. Deixa a criança o dia todo com celular, deixa a criança o dia todo na frente de uma televisão, Sim. Nickelodeon, Discovery Kids, Cartoon Network. E essa fatura vai vir a curto, a longo e médio prazo. Os pais hoje é uma correria, o pai trabalha, a mãe trabalha, e às vezes deixa a babá criar o filho, às vezes deixa a televisão criar o filho, às vezes terceiriza essa responsabilidade jogando nas costas da igreja. A igreja ajuda. A igreja é litisconsórcio, a igreja ajuda. Mas a educação tem que vir dos pais. A escola, ela alfabetiza. Sim, a escola não educa, não ensina o caminho correto, né? Exatamente. Esses dias aí, o meu filho Isaac terminou o ensino médio dele e entrou um professor lá querendo educar o filho dos alunos. Na classe do meu filho. Sim. Eu liguei para a pedagoga e conversei com ela. Falei, quem educa meu filho sou eu. Vocês alfabetizam. Vocês têm que ensinar matemática, português e química. Sim. Não, pai, desculpa. E esse é o meu papel, como sacerdote do lar. Então, quer dizer, muitas vezes a criança desvia por falta de fundamento ou às vezes por falta de mais apego a Deus ou experiência com Deus. Nós chamamos isso de teologia prática. Sim. E às vezes também não é nem um exemplo... Às vezes não é nem negligência dos pais, porque também... Né? Igual você falou, não é receita de bolo. E também não é algo que, é sempre assim, sempre assim. Não. Às vezes também a criança cresce e tira suas próprias conclusões. Cada um tem a sua cabeça. A gente está falando aqui porque, assim, os pais têm a sua responsabilidade. Mas muitas das vezes acontece não por irresponsabilidade dos pais, né? Sim. São casos e casos. Muitas das vezes é o próprio filho mesmo que quer trilhar os caminhos do Senhor. E o que é que os pais têm que fazer? Orar a Deus, pedir a Deus para ele voltar, né? E vai voltar. E vai voltar, e sempre falando de Deus, né? Falando, poxa, você na infância foi criado na igreja, Deus te usou nisso, Deus te usou naquilo, por que você está nessa vida? Eu cheguei num estágio de depravação tão grande que eu chegava a odiar os crentes. Odiar. Eu carregava no peito uma cruz de cabeça para baixo. E por incrível que pareça, eu tinha um cabelo muito grande. O cavanhaque também é grande. Sim. Né? Então, quer dizer, os servos de Deus, quando me viam, muitas das vezes mudava até de esquina. Sim, sim. Eu andava armado, né? Sim. Então, gerava um pouco de conflito. Mas eu lembro de uma irmã da Maranata, a irmã Maria, da minha rua, ela chegou a fazer um voto com o Senhor. Falou, Deus, se o Senhor salvar esse menino, eu vou dar um culto de ação de graça. Que benção, né? Mas é importante ressaltar, minha mãe e meu pai nunca deixaram de orar pela minha vida. Claro, eu sempre faço isso. Eu falo isso na igreja quando por isso a gente que eu tô vai aqui orar. hoje. Sim, né? Que bênção, né? Graças a Deus. Que coisa gloriosa. Sim, e na sua juventude, você desviou com quantos anos? Mais ou menos uns 15 para 16 anos, né? Aí eu comecei a sair, os colegas do bairro, né? Sim. Não, vamos. Aí no começo eu já saía
voltava cedo para casa, depois parei de ir para a igreja, parei de cultuar, e aí foi... Pra você ver, né? Ninguém sai do nada, né? É aos poucos, né? Sim. Deixa disso, deixei de ir pra igreja, aí depois deixa de ir pra aquilo, eu já não quero ir mais pra consagração quando você vê. Ninguém você cai aqui, né? Tropeçou lá atrás. Sim. Veio catando cavaco, mas caiu aqui. Caiu aqui na frente. Verdade. Aí, antes desse momento que você desviou, você teve um encontro com Deus, assim, de já... Poxa, Deus quer isso na minha vida, ou ainda você não tinha tido esse encontro? Eu tive algumas experiências, né? Igual uma visão uma vez que eu tive, eu era criança ainda, eu vi um anjo dentro do meu quarto, isso me deu um temor muito grande. Sim. Teve experiências de eu, quando criança, chorar muito na presença de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo. Sim, então você já tinha tido algumas experiências, né? Pontuais, mas tive sim. Sim. Aí você passou quantos anos desviado? Aproximadamente aí uns 5 anos. Nesses 5 anos aí eu... Aos 15... 15, 16. Isso, né? Aí você voltou aos 20. 20, 21. Isso. Aí você lembra o dia da sua volta? Claro. Como foi? 4 de abril de 1993, num culto ao ar livre. O primeiro culto ao ar livre na casa do evangelista João Carli, em Bairro de Lourdes. Sério? Quem estava pregando? Você lembra? Quem pregou eu não lembro. Eu lembro que o pastor que estava lá, Sim. pastor Manuel Francisco dos Santos. Ele que fez o apelo? Antes dele fazer o apelo, eu já queria ir para frente. Sim. E ali... Mas você estava cabeludo, barbudo ainda ou já? Não, já tinha cortado o cabelo um pouco. E é interessante porque o Espírito Santo de Deus, ele já vem... existe uma história antes dessa conversão. Pois é, então pode falar. O que aconteceu? O Espírito Santo começou a me dar sonhos. Isso é até muito engraçado. Sim. De relatar. Então, o Espírito Santo começou a me dar sonhos da volta de Jesus e eu ficando. Sim. Deus é tão misericordioso e maravilhoso que os sonhos que ele me dava era da forma que eu entendia a volta dele. Sim. O arrebatamento da igreja. Sim. E eu ficando. Então, era Jesus, nós chamamos na teologia de epifaneia, né? Quando ele aparece em glória e poder, os anjos vêm e a igreja sobe. Então, eu via a terra nos vários sonhos que eu tive, Jesus voltando e eu ficando. E isso começou a gerar em mim o quê? Uma fobia, um medo. Sim, claro. Então, o que acontecia? Qual é a prova cabal que eu sabia que Jesus não tinha voltado? Era a minha mãe estar ali. Sim. A mãe é sempre um porto seguro, né? A mãe. Então, eu acordava muitas das vezes suado, esbaforido, né? Sim. Mãe. Aí ela, tô aqui. Opa, Jesus não voltou. Aí, na época, lá no bairro, a gente estava morando num barraco, porque a nossa casa mesmo estava reformando. Então, a gente teve que sair da nossa casa mesmo, de alvenaria, para morar no barraco para reformar, né? Muita poeira. Não tem como morar. Aí o avião passou, quase levou o barraco junto. Aí eu caí, na época eu dormia no sofá, né? A gente se acomodando ali. Sim. Eu dormi no sofá, caí, assim, assustado, né? Por causa do estrondo do avião que passou. Sim. Aí gritei, minha mãe, cadê minha mãe? Minha mãe não estava lá. Falei, Jesus voltou, eu fiquei. E procurando ela, achei ela. Aí eu falei, eu não posso viver dessa forma. Sim. Porque você acredita. Sim. Você tinha a semente do evangelho. Sim. Não morre, né? Estava dentro de você. Nunca. Né? Isso que gerava essa fobia. E é o interessante, né? A palavra diz que o Espírito Santo, o papel dele é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Sim. Pecado, juízo e justiça. Então, o Espírito Santo, na igreja, ele trabalha preparando a noiva. E no pecador, ele está ali, ó. O pecador destituído, ele está ali. E ele vai usar várias formas de trazer aquela pessoa a Cristo. Sim. Uma doença, uma decepção amorosa, um sonho. Deus fala através de sonho. Sim. A ciência, né? O dom da palavra da ciência, né? Sonho, visão e revelação. Né? Você não vai achar dom de revelação na Bíblia. Você não vai achar dom de sonho. Você vai achar dom da ciência, onde Deus mostra
a sua sabedoria e o seu conhecimento, né? Nabucodonosor sonhou, José do Egito sonhou, né? Faraó sonhou. Faraó, querendo ou não, ele teve a revelação no sonho, né? Quer dizer, um homem ímpio. Deus, que servia a outros deuses, mas isso, Deus... bota Deus No Egito tinha... Ra, Deus Sete, Deus Anubis. Osíris. Né? Osíris, Íris. Sim. Né? Então, quer dizer, Deus se revelou a mim em sonho. E ali, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Eu parei de beber, parei de fumar, parei de roubar, parei de mentir. Nossa. Para você ter uma ideia, eu não andava mais de bermuda, eu só andava de calça. Sem ter aceitado a Cristo. Sim. E as pessoas começaram a ver em mim a mudança que o Espírito Santo de Deus estava fazendo. Sim. Quer dizer, e isso culminou o quê? Antes disso, várias gangues queriam me pegar, queriam me matar, a polícia queria me pegar, já estava famoso ali naquela região, Sim. né? Delitos e... Eu era pichador de muro também. Quer dizer, eu era um anarquista, entendeu? Então, quer dizer, o certo para mim era o errado, e o errado para mim era o certo. Então, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na minha vida ali, e outro, tinha 2 versículos que eu não sabia aonde estava na Bíblia, mas eu sabia que estava na Bíblia. Primeiro, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí eu falava, meu Deus, nem batizado eu sou ainda. E o outro era de Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, principalmente esse de Eclesiastes, ele me massacrava, né? E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, até um dia eu virei pro meu pai e falei, pai, o meu pai Antônio Miguel, né? Aonde tem culto hoje? Era na segunda-feira. Onde tem culto hoje? Ele falou, meu filho, vai ter culto lá na igreja, lá na casa do evangelista João Carli. Vamos lá? Eu falei, vamos. Chegou lá, Deus, maravilhoso. Que bênção, né? Chegou naquele dia, aquele homem brabo, violento, que pulava muro, batia na cara dos outros, batia, espancava os outros, violento. Aquele homem se desmanchou na presença do eterno Deus. Aquele homem que andava armado, líder de gangue, ali naquele momento foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que bênção. Me desculpe me emocionar aqui. Mas quando Deus, cara. Deus lembro lindo, daquele dia, a minha vida volta. Toda aquela ira, toda aquela revolta, tudo aquilo ali, naquele dia 4 de abril de 1993, morri o Sanoge, morri o Heve, que eram os apelidos que eu tinha, morri o Canalha, ali morria, e nascia Jonas Miguel. Que bênção, né, cara? Apenas o servo do servo, como disse Davi. Uma pulga no deserto. Então, ali eu abracei o meu primo Vitorino, né, de Oliveira, que é um policial militar, e chorei. Chorei muito. E ali começou a minha trajetória. Que bênção, pastor. Glória a Jesus. Que bênção mesmo. O evangelho, ele é lindo por causa disso, cara. Jesus, ele morreu por todos. Por todos. Eu falo isso. A nossa lógica humana, quando nós vemos alguém que é homicida, alguém que rouba, alguém que destrói famílias, nós temos aquela raiva, aquele rancor. Sim. Nós temos, porque nós somos pecadores. Mas Jesus não olha isso, né? Não sei se você já viu tem um vídeo na internet que eu gosto bastante, que tem um serial killer nos Estados Unidos que matava muitas mulheres. Eu vi. Né? Eu vi. Que o Senhor de suspensório, cara, só de ver aquele vídeo eu fico arrepiado, porque ali é o evangelho. Ali é o evangelho. Será que nós teríamos essa coragem de perdoar alguém que matou a nossa filha? Eu desenvolvi um trabalho de missões, né? Porque eu também sou formado em missiologia pela EMAD, Escola de Missões das Assembleias de Deus. E é interessante, né, que quando, lá atrás ainda, na minha conversão, eu falei com Jesus assim, falei assim, Senhor, eu vou largar tudo para te servir. Eu vou largar gangue, eu vou largar namorada, eu vou largar tudo para te servir. Agora eu te peço uma coisa, Senhor, não me deixe parado. Não me deixe parado, estagnado, parasitando. Eu quero trabalhar na tua obra. Então, é importante isso, porque
eu estava desenvolvendo um trabalho com os missionários, né? Sim. E esse missionário, ele estava na Bolívia agora, mas ele estava aqui. Aí a gente foi na região 5 ali, grande região de Terra Vermelha. Sim. Desenvolvemos um trabalho ali, né? Um culto. E aí, ali desenvolveu uma amizade, né? E etc. Eles passaram a noite toda traduzindo uma reportagem. É uma reportagem de uma mulher que perdeu um filho para um assassino, filho único. Nossa. Resumindo a história. Ela pediu para ir na cadeia, pregar para esse assassino, do filho dela, Sim. o único filho que ela tinha. Ela bateu na porta até que ele aceitou receber ela. Ela pregou para ele, ela pagou o advogado para ele, ela tirou ele da cadeia, ela alugou uma casa para ele na frente da casa dela, e ela pagou faculdade para ele e conseguiu um emprego para ele. Que bênção, né? Mas olha só, né? E ela disse, não é por ele não, é por mim. É tremendo, mas imagina a dor também que aquela mulher não sentiu, né, Jonas? É aí que é a essência do evangelho. Perdoar, quer dizer, a primeira frase que Jesus usou na cruz, das 7, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Verdade. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, viu Jesus em pé e disse, Pai, não lhes impute esse pecado. Quer dizer, a base ministerial de Estevão foi Jesus. E a base ministerial de Paulo foi Estevão. Sim. Porque Paulo, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo. Quer dizer, Paulo, quando viu aquilo ali, um ano depois, no ano 35 depois de Cristo, se converteu. E Paulo seguiu essa mesma temática. E a palavra que resume o evangelho, o ministério de Cristo, é o amor, né? É o mesmo, se eu não me engano, eu não lembro mais qual é é em Coríntios, não sei se é primeiro ou segundo, você deve lembrar, que às vezes eu gravo alguns versículos, às vezes não, que o apóstolo Paulo fala que não adianta nada falar a língua dos anjos se não tiver amor. Coríntios 13. Né? Então, a base do evangelho é o amor. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja totalmente problemática, né? Sim, Havia facções, havia emulações, porfias, havia incestos, havia irmãos entrando com causa na justiça contra outros irmãos, na Santa Ceia, havia ali os ricos comiam primeiro, os pobres comiam depois. Quer dizer, aí Paulo já deu a receita. Eles tinham todos os dons espirituais, mas não tinham amor. O amor tudo crê, tudo suporta, né? Aí o apóstolo Paulo escreveu lindamente, né? Não adianta nada falar a língua dos anjos, ter os dons, se não tiver amor. E ele usa um eufemismo, né? Ele causa um exagero, né? Sim. Para que você possa entender. Quer dizer, ainda que opere milagres, prodígios e maravilhas, se não tiver amor, de nada adianta, você vai ver que Mateus 7, 21, 22 e 23... Muitos vão dizer naquele dia, eu operei milagre, eu operei prodígios e maravilhas, né? Mas eu não te conheço. Apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço. Que eu nunca a palavra no grego ali é eu nunca me relacionei com você. Sim. Olha a importância de nós, como servos de Deus, termos uma vida devocional, uma vida de relacionamentos com Deus. Porque tem muita gente que só procura Deus o quê? No problema. Na hora da dificuldade. Que Deus é advogado, resolvedor de problema, né? É o Papai Noel. Então, quer dizer, olha a grande necessidade que nós temos hoje de desenvolvermos um relacionamento com Deus. Um Deus criador do céu e da terra quer se relacionar com nós. Sim. Conosco, meros pecadores. Quer dizer, é esse relacionamento cotidiano. É orar, é vigiar, adorar, ler a Bíblia, estar com Ele, né? Jesus orava quando tudo estava bem, mas também quando tudo estava mal. Né? Exatamente. Nos 35 milagres que Jesus operou, na maioria deles, eu estou estudando esses milagres aí, né? Através do reverendo Hernando Dias Lopes, estou estudando os 35 milagres dele. Você vai observar que na 99% dos milagres de Jesus tinha a multidão, os discípulos e Jesus, o operador. Sim. A multidão só quer pão e peixe. A multidão só quer cura. O discípulo não. Sim. O discípulo vai seguir Jesus na alegria. Na hora boa, na hora ruim, exatamente. Né? Então, hoje você vê muitas igrejas por aí que só dão a cura imediata na hora. Mas não quer que você desenvolva um relacionamento com Deus. É um evangelho mesquinho, é um evangelho coach, é um evangelho da prosperidade, é um evangelho egocêntrico, é um evangelho hedonista, né? É um evangelho antropocêntrico, onde tira Jesus Cristo do centro e bota o homem. As minhas vontades e o meu querer. Verdade.
Antes da gente dar continuidade, eu quero agora o momento do patrocinador aqui no podcast Ministérios. Se Eliel puder anotar aí o minuto que eu tô falando aqui do patrocinador, para depois eu já fazer o corte. Né? Deus tem levantado pessoas para estar... Anota para mim aí, por favor. O minuto do patrocinador, Eliel, dá uma olhada na tela e anota o minuto que eu tô falando do patrocinador. Beleza? Irmãos, esse podcast tem o patrocínio do Estúdio Cris Souza, um salão de beleza feminino que oferece um atendimento personalizado para quem busca qualidade de verdade. Por lá você encontra serviços de cabelo, unha tradicional, cílios e sobrancelha, tudo feito com muito cuidado e excelência. Agende agora mesmo o seu horário no 27 98854 6114. Repetindo, 27 98854 6114. O estúdio é na Ilha da Conceição, aqui mesmo, em Vila Velha. O Instagram é @estudiocris.souza. Antes, você que for pelo podcast Ministérios, tem uma super promoção no Estúdio Cris Souza. Também falar da MD Autopeças. MD Autopeças, que fica Rua Itaoca, em Vila Velha, com aquele atendimento de confiança que faz toda a diferença. Então já sabe, precisou de autopeças, chama a MD Autopeças, é só falar que ouviu aqui no podcast Ministérios. O Instagram dele é @MDAutopeças. Depois a gente fala dos próximos patrocinadores. Vamos voltar à entrevista com o Jonas. Jonas, a gente recapitular, você aceitou a Cristo, né? Aí depois a gente falou um monte de outro. A gente voltar. Você aceitou a Cristo. Como foi depois o seu desenvolvimento na igreja? Então, eu aceitei Jesus naquela época, né, 1993, como eu disse. Então, a igreja, naquela época, não tinha essa voltura, essa pegada de acolhimento, essa pegada de discipulado. Que a igreja deve evangelizar, ganhar, discipular, integrar, capacitar, batizar e enviar. Né? Ovelha gera ovelha, obreiro gera obreiro. Então, eu praticamente fui desenvolvendo ali sozinho, na pancada. Claro que o apoio dos meus pais foi fundamental. Você tem um apoio dentro da tua casa, claro, que vai te dar todo o suporte para você desenvolver, né? E aí eu fui desenvolvendo, fui pregando. E eu lembro que eu era novo convertido ainda, né? Acho que eu tinha um ano de novo convertido. A gente passou a fazer um trabalho dentro do presídio militar no quartel de Baruípe. Então, todo domingo eu ia para ali, passava a mão na minha Bíblia e caía para dentro lá, para evangelizar, para pregar, orar pelo povo, né? E a minha chamada foi o que eu falei com Jesus. Eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar parado. Eu quero trabalhar na tua obra. E é maravilhoso, porque Deus só dá semente para quem planta. Sim, claro. Deus só dá pão para quem tem fome. Né? Então, ali, quer dizer, na matemática de Deus, quanto mais eu trabalhar e granjear, mais eu recebo. Sabendo também que é o que muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Tem que ter essa ciência também, né, cara? Exatamente. Então, eu fui para cima. Quer dizer, você só vai aprender se você executar. Como é que eu dou curso de pregadores. Como é que o cara vai aprender a pregar se ele não prega? Ele tem que ter a teoria, a hermenêutica, a homilética, exegese, a bibliologia, mas ele tem que ter a prática, né? Vai dando saudação num culto de domingo, um culto de terça, numa visita. E eu comecei ali no quartel de Baruípe. Ali foi meu laboratório. Ali foi a primeira vez que eu preguei numa mensagem final, né? Eu lembro até que foi no livro do profeta Isaías, né? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Nunca mais preguei essa mensagem. Porque Deus preparou para ali, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Ali dentro daquele quartel de Baruípe, Deus usou um irmão para mim e ele falou coisas profundas. Eu sei que é Deus porque ele falou coisas que ninguém tinha falado comigo. Ninguém. Ele disse assim,
Deus vai fazer de você um atalaia na palavra. Eu olhei e falei, eu? E tem certeza? Você mesmo. Deus vai fazer. E a partir dali, Deus colocou um amor mais ainda pela palavra, uma sede. Eu passei a estudar. Eu comprava um livro, estudava ele. Aí me matriculei na ETAD e ali começou a minha carreira, dentro da palavra, estudando. Fiz o bacharel em teologia. Ano passado eu estava fazendo uma pós-graduação pela Unida em teologia e epístolas paulinas, mas eu tranquei, Sim. devido à correria, agenda, esse negócio Sim, todo. sim. Mas é como eu falei para você, eu sou um estudante ad eterno. Sim. Eu todos os dias eu estudo a palavra. Alguma coisinha eu pego, estudo, até porque eu tenho 3 turmas de teologia, né? Então, já viu, aluno você tem que estar atualizado. Tem que sempre senão... ter algo para entregar, né? E interessante que na minha época não tinha internet. Sim, então, hoje você dá um clique lá. Na minha época eu tinha uma biblioteca vasta, né? Muito desses livros eu doei, outros eu vendi, outros eu emprestei para igrejas, né? Eu pastoreei 2 igrejas. Sim. Né? Então, em igrejas que eu pastoreei, eu peguei os meus livros e deixei à disposição dos membros. Né? Sim, e aí tem membro que pega e não devolve, né? Esquece. E glória também, a Deus, né? e segue. Mas a minha vida começou ali. Sim, sim. Né? E foi muita luta, tá? Porque o inimigo, você tem uma ideia, na minha comunidade teve gente que apostou, fez aposta. Ele não vai ficar 6 meses. Eu aposto com você que devido ao estado de depravação que eu vivia no mundo, né? Uhum. Quê? Sim. Jonas, crente? Não pode. E outra coisa, quando eu voltei para Jesus, toda a minha família voltou. Que bênção, né? Hoje eles me contam, né? Eles falam assim, se Jonas voltou para Jesus, é porque Jesus está voltando mesmo. Porque voltou. O estado que você Exatamente. estava, né, cara? Eu vivia dentro da minha casa sem conversar com a minha irmã caçula. Nossa. Como é que pode você dentro de uma casa 1 ano sem conversar com a sua irmã? Sangue do seu sangue. Não dá, né, cara? Eu vejo isso. Se eu via isso, né, em alguns lugares, eu fico muito triste. Triste, cara. não. Hoje eu amo minhas irmãs, né? A Sheila, a Maria José, o João Batista, a Leia, né? E a Penha que partiu para a eternidade. E como surgiu, Jonas, essa decisão de se tornar policial penal? Rapaz, é muito engraçado. Porque na época eu estava na faculdade de Direito, o que foi uma ação de fé na minha vida, né? Sim. Eu estava passando uma prova tremenda, eu não dormia, tinha perdido quase 10 quilos, né? Nossa. Passando um vento, uma prova, aí meu irmão me sugeriu fazer essa prova, e desempregado, né? Sim. Meu irmão sugeriu fazer essa prova na faculdade. E eu sempre falo, né? Nós vivemos por fé e não por vista, né? Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, o levita e profeta Abacuque, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas sejam abatadas do curral, ainda que o produto da oliveira minta. Rapaz, o produto da oliveira mentir é você esperar 5 anos pela colheita, regar, adubar, e o fruto tá bonito, quando você colhe, é ruim. Não tem nada. Eu me alegrei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. E o próprio Abacuque disse, né? O justo viverá pela fé. Paulo replica isso em Romanos e em Hebreus. Então, o que aconteceu? Eu desempregado, entrei, fiz a prova na faculdade, passei, a minha família se juntou, a minha família é uma família de servos de Deus, cada um dava R$50. Minha tia, meus primos, minha mãe, meu pai, e pagava a minha faculdade. Mas eu precisava de um emprego que me desse condições de eu trabalhar e estudar. Sim, sim. E ainda fazer a obra, né? Exatamente. Aí, no caso, a Secretaria de Justiça, a Sejus, lançou o edital... De policial penal. Não, na época era agente penitenciário. Sim, aí depois que mudou agora, né? Aí, o que aconteceu? Eu falei, essa aqui que eu vou entrar, ué. Porque eu tenho 4 dias de folga. Na época a escala era 24/96. Caramba! Quer dizer, aí eu fiz o processo. Na época era para DT ainda, processo seletivo. Eu entrei como DT, designação temporária, depois veio o concurso, eu fiz. Então,
Na faculdade de Direito, no 4º período, eu ganhei a bolsa de estudo. Nossa, que bênção. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Deus usou uma policial civil, Sabrina, que partiu para a eternidade. Sim. E ela falou. Aí Deus abriu a porta, do emprego, do estágio. Eu comecei a estagiar na Câmara de Vitória, no setor de arquivos. Sim. Deus abriu o emprego, o estágio e a faculdade. Que bênção, Quer né? dizer, antes eu não tinha nada. Aí do nada, né? Do nada Então, porque aí eu falo, tem momento de orar e momento de agir. Sim, claro. Porque Deus, ele reage mais do que ele age. Ele não entrega nada sem o nosso esforço, né? Deus não age por necessidade, Deus age por posicionamento. Então, quando você se posiciona, Deus vai agir. Né? A Bíblia diz, aquele que observa o vento nunca plantará. Não tem gente esperando o vento soprar ao seu favor para agir. Não vai agir nunca. Verdade. Nós vivemos por fé. E aquele que crê, ele vê a glória de Deus. Sim, que bênção, né? E você agiu e Deus e o interessante agiu na hora certa. Que o meu nome, eu sempre fiquei em primeiro lugar, no meio de 250, Sim. no processo seletivo. Por estar fazendo faculdade de Direito. Sim. Então, quando meu nome saiu no jornal, minha mãe tomou um susto, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Imagina a felicidade dela. E aí a gente foi, né? E como é, Jonas, viver a fé dentro de um ambiente prisional, cara? Rapaz, é desafiador. Mas assim como eu, que sou pastor, tem vários pastores, missionárias, servos de Deus lá dentro que fazem toda a diferença no processo de ressocialização, né? Do interno ali, né? Sim. Eu costumo dizer que eu sou igual o Paulo, eu sou um fazedor de tenda. Então, num determinado presídio aqui, nós realizamos um trabalho maravilhoso. Né? A imprensa não mostra, mas também não sabe, e eu também não divulgo. Mas nós realizamos, para você ter uma ideia, nós batizamos mais de 100 presos. Nossa, que benção, né? Nós colocamos um curso de teologia, nós regularizamos a Santa Ceia, né? Isso já tem um tempo, né? Sim. Eu contei com a ajuda também do reverendo Alex Belmonte, que é um capelão, um cara maravilhoso, um cara excepcional, relutante ali na obra de Deus, um professor de teologia, né? E a gente começou a fazer esse trabalho e ganhar muitas almas. Que benção, né? Muitas almas. Já teve algum momento que algum detento tentou, como se diz, ganhar você pela fé? Sim, já. Já. Ao tempo todo. É claro que ele sabe que eu sou pastor. Sim. Entendeu? Mas aí ele já tentou se ganhar disso, tipo assim, exatamente. Aquela conversa fiada, Sim. porque você é servo de Deus, não pode fazer isso, mas você está ali para seguir regras. Exatamente. Eu corto reto, né? Então, quer dizer, eu só faço o meu trabalho dentro da lei. Sim. Dentro do que a LEP fala, né? A Lei de Execuções Penais fala. Sim. E as portarias que a Polícia Penal tem na questão do procedimento de guarda e vigilância dos internos. Sim. Você já passou algum momento, alguma situação lá dentro que te marcou? Sim, várias vezes. Na casa de detenção aqui na Glória, infelizmente, um interno foi assassinado, né? Sim. Por conta de briga ele estava se relacionando com a mulher de outro interno, infelizmente. Sim. E aí deu problema para ele. Eles deram a chance, os presos, né? Deram a chance para ele largar aquilo ali. Ele não quis e ele foi assassinado. Nós tivemos que entrar lá dentro e tirar o corpo dele. Nossa, ele foi desafiador. Eu com escudo, né? Eu era o escudeiro. Sim. E nós entramos lá dentro para tirar o corpo dele. Só Deus, né, cara? Eu ia te perguntar se alguma vez você já viu Deus agir dentro do sistema prisional. Já. Você já falou, né? Já. Não, mas tem outra? Pode ficar à vontade. Teve várias situações, né, de Deus me usar. Sério, teve uma situação que tinha um interno passando mal, nós tiramos ele da cela, né, para levar para escolta, né, e ele caído assim no chão, gemendo de dor, né, e Deus me mostrou a vida dele. E eu virei para ele e falei, sabe por que você está aí dessa forma? Porque você é um desobediente. Você desobedeceu ao Senhor. E ele virou para mim chorando e falou, é verdade, eu era pastor.
Estou aqui porque eu acabei roubando lá e fui preso. Meu Deus. Então Deus é tremendo. E várias experiências, né, Sim. de Deus. E você já passou por algum momento de medo real? Essa que a gente teve que resgatar, ali me deu um medo mesmo. Sim, sim. Um medo real, porque muitas das vezes a questão da violência, né? Sim. E agora aquilo que eu te falei antes, né? Que eu te perguntei, existe algum conflito entre justiça e misericórdia na sua rotina? Na minha rotina não, porque eu sei quem eu sou. Sim. Né? E eu sei qual é o meu propósito, o porquê que Deus me colocou ali. Né? Mas sempre cabe a vigilância, né? A prudência, né? E se for de chamar atenção, eu vou chamar. Sim. Né? A minha convicção em Cristo, a minha religião não vai me atrapalhar nisso. Como eu disse, eu ajo dentro da legalidade. Sempre tem um, às vezes, que tenta te comprar ou testar sua fé. Mas Sim. várias vezes, tanto internos como advogados também, tá? Sim, sim. Principalmente advogados, né? Que tem um acesso maior exatamente. a vocês, né? Aí, quer dizer, e a gente sabe, né? A Bíblia, ela é clara. A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou, mandou matar, homicídio triplamente qualificado, e Deus pegou ele. Sim. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela não passa a mão na cabeça de ninguém. O pecado de Davi foi perdoado merante ao seu arrependimento. Porém, a consequência do seu pecado veio, né? Que a espada... E a fatura vem. Sim, sim. Então, no meu trabalho, a linha da legalidade, ela é tênue para a linha da ilegalidade. Sim, né? sim. Então, hoje, um exemplo, eu encontro várias vezes, vários internos que foram assistidos pela gente, pelo serviço de capelania prisional, e encontro com eles na rua solto. Às vezes eu estou parado aqui, vem ô pastor Salute, quero te agradecer por tudo que o senhor fez pela gente lá, orando, pregando, levando os irmãos lá para pregar. Um dia desse eu estava dentro da viatura, sentado com o meu motorista aqui, a gente estava numa escolta, parou um carro do lado, na Praia da Costa, na Praia do Canto, e o rapaz gritou de dentro do carro assim: Pastor Salute, quase todo dia eu estou numa igreja diferente, pregando, dando estudo. Então eu olhei, ele falou assim, aí ele, Deus abençoe. Eu falei, Deus abençoe. Aí eu ouvi ele falando pro carona dele: esse homem aí, ajudou muita gente lá dentro na pregação do Evangelho. Que bênção, né? Entendeu? Então, quer dizer, uma palavra que você leva, uma palavra de esperança, uma palavra de poder, porque o Evangelho é poder. Sim. Né? E, às vezes, entrava eu e mais dois dentro de uma galeria toda para pregar. Sim. Entendeu? Pregar o Evangelho. E eu falava para os internos: eu não estou aqui para entreter vocês, não. Porque Evangelho não é entretenimento, não. Estou aqui para pregar a palavra. Sim. Vários desviados voltaram para Jesus ali dentro. Resposta de oração de uma mãe que está aqui fora. Sim. De um pai, de um ministério. Quer dizer, então, na medida do possível, eu faço o trabalho. Dentro, igual você falou, da linha da lei. Dentro da legalidade, com o apoio das autoridades. Sim, sim, que bênção. E deve ser muito gratificante para você, né, Jonas? Se alguém chegar na rua, te dar um abraço, Deus usou esse homem, hoje eu estou restaurado, né? Tem aquele prazer de nós sermos usados por Deus, que nós, não é você querer ser melhor que ninguém, mas nós temos o nosso prazer de ser usado por Deus e o prazer de ver uma vida restaurada, né? Uma família restaurada. Eu fui pregar em Ibatiba, meu amigo. Sim. Lá na divisa quase de Espírito Santo com Minas. Acabei de pregar no congresso, me desce um irmão e vem falar comigo. Salute, eu tive lá, falou na frente do meu pai, é homem de Deus, tá? Que pensa, né? É homem de Deus, né? Falou, e ele falou: se não fosse eu falava aqui agora, mas o seu exemplo dentro do sistema prisional é louvável. Que bênção, né? Graças a Deus. Fazia a diferença, e né? Deus, além de você falou, agora veio na minha mente, né? Além de você falar que você passou por essa luta e você foi para um emprego bom, né? Graças a Deus. Né? Um emprego bom, um emprego que você gosta, mas também é o propósito de Deus. Sim. Né? Olha só quantas almas, através da sua vida, através do seu trabalho, se rendem a Cristo. E né? Deus tem propósito em tudo, né, Jonas? Eu uso até, me perdoe, mas eu chego a dizer para minha esposa: Deus não é doido. Deus tem um propósito em tudo. Ele é soberano. Sim. Ele tem o controle de tudo e de todos. Isaías disse: no ano primeiro que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado
O trono está ocupado, o trono não está vazio. Sim. Deus rege todas as coisas e todas as nações e as nossas vidas. Então, esse concurso, eu esperei 13 anos para entrar, tá? Pois não foi do dia para a noite, você acordou, fazer o concurso e passei amanhã. Eu fiquei reprovado em algumas etapas do concurso, continuei como DT, e Deus usou a minha irmã mais velha, que lá em casa todo mundo é servidor público, Sim. Né? Concursado, ou na polícia, ou algum em órgão, né? Meu irmão, João Batista, fez aniversário ontem, era policial civil, hoje é oficial de justiça. Minha irmã, a caçula mais nova, é policial civil. Sim. E a minha irmã agora, a mais velha, a Zezé, que aposentou no Ministério Público. Então, todo mundo está ali engajado ali. Um prende, um processa, um toma conta. Então... Sim. E você vai lá e prega para a pessoa, quando soltar, sair restaurado, né? Porque olha a importância do trabalho de capelania dentro do sistema prisional. Quer dizer, se 10 almas se converterem ali dentro, todo mundo tem uma segunda chance. Sim. Se 10 almas se converterem ali mesmo, é menos 10 pessoas para lesar a sociedade aqui fora. Verdade. Então, nós temos que passar isso. E eu esperei 13 anos para entrar. A minha irmã mais velha teve um sonho, quando eu fiquei reprovado em uma das etapas desse concurso, de 2006. Deus usou ela e falou assim, ó, quando todo mundo pensar que você não vai entrar, o Senhor vai te colocar lá. Meu amigo. Que bênção, né? E eu passei em outro concurso, mas a promessa estava sobre esse concurso aqui. Então você tem que você tem que focar naquilo que Deus te deu o direcionamento. Sim. E vieram várias propostas. Faz outro concurso, você passa. Você é inteligente, tá? Sim. Fiquei naquele ali. Então, e foi da forma como o Senhor entrou. Quem estava atrás de mim, no processo para entrar, passou na minha frente. Quem estava comigo, passou na minha frente. A outra turma que estava comigo, passou na minha frente. Tudo é propósito de Deus. Olha, né? E é terrível você virar um ano desempregado, você olhar o diário oficial ali e você ver os seus colegas que fizeram curso de formação com você serem nomeados. Você olha assim, poxa, eu poderia estar no meio, né? Poderia estar junto, passar né? Natal e Ano Novo desempregado. Deve ser triste, mas né? Orar a Deus e continuar firme naquilo que o Senhor nos colocou. E o Senhor me colocou lá dentro. Né? Eu entrei, é claro, ninguém faz nada sozinho. Deus usou alguém da SEGE, Deus usou dentro da legalidade, dentro do processo legal. Deus usou ali, Deus usou lá, Deus usou acolá. E hoje eu estou aqui para glorificar Deus e dizer que Deus é fiel. Que bênção, né? E antes da gente continuar, o momento do nosso patrocinador, a JC Construções. O podcast Ministérios tem o patrocínio da JC Construções. Se você precisa construir, reformar ou fazer aquele acabamento de qualidade, fale com quem entende do assunto. A JC Construções trabalha com responsabilidade, compromisso e um ótimo padrão de serviço para a sua obra sair do jeito certo. É só solicitar agora mesmo o seu orçamento no 27 996 4186 JC Construções, qualidade e confiança do começo ao fim da sua obra. Vamos voltar agora para a entrevista, vamos para as perguntas, agora vamos falar sobre o seu pastoreio. Você pastoreou, hoje você pastoreia a igreja? Não, hoje eu estou mais como pastor itinerante. Eu reúno na igreja Recomeçar, ali em Bento Ferreira. Sim, mas você falou para mim que pastoreou duas igrejas. Uma no centro de Vitória, na Duque de Caxias, a Assembleia de Deus Central, e pastoreei também no bairro de Tareré, ali na igreja do Caíque ali. Quando foi que você entendeu que Deus tinha um chamado pastoral para sua vida? Quando veio a necessidade, né? Quando veio a oportunidade, né? Eu fui consagrado a evangelista solteiro ainda. Sim. Que é um pouco difícil. Pela CADEESO ainda. Quer dizer, que é uma convenção, né? Mas ali eu sustentei e fiquei um bom tempo como evangelista, que é realmente o meu trabalho. Sim. E depois fui consagrado a pastor pela Madureira, né? A nossa convenção de Madureira. Algum momento você resistiu a esse chamado? Eu não quero muita responsabilidade. Você sempre teve o desejo, foi para cima, né? Porque uma pedra falada, uma oportunidade perdida, né?
não volta atrás. Sim. Então, vindo a oportunidade e o meu pastor vendo isso, vão para cima. Sim. Vão fazer o que tem que fazer. Claro, tem que... Porque quando nos entrega algo, nós temos que fazer, né? E dar o melhor. E dar o melhor, sim, claro. Agora, teve situações também Sim. que eu mensurei, olhei e falei, não é o momento ainda. Sim. Não é para mim isso. Sim, claro. Porque Deus também, ele nos avisa, né? Eu já cheguei a ter 7 cargos na igreja. 7 cargos. Diretor de evangelismo, diretor da mocidade, diretor de um projeto chamado Alô Jesus, que era para atender telefone de aconselhamento e oração dentro da igreja. Sim. E campanha meio-dia, campanha no... Sim. Isso sobrecarrega. Demais, né, cara? Não é muito. A sua formação teológica, você é teólogo, mas como você falou, um eterno estudante. Nós somos estudantes, Isso, né? ad É igual aquele ditado popular, estudamos e morremos burro, né? Sei que nada sei. Então, como surgiu esse desejo, cara, de se formar em teologia? A teologia foi uma necessidade, né? Inconsciente à obra, né? Eu me formei por necessidade da obra, pelo meu chamado, né? Então eu precisava me especializar, eu precisava melhorar e estudar, né? Até porque hoje eu exerço um ministério itinerante dentro do Brasil, né? Eu viajo. Ano passado, como eu te falei, né? Eu fui na Bahia, Paraná, já preguei no Rio de Janeiro, na Catedral lá de Campos, Quissamã, Minas Gerais, então a gente, né? Então, a necessidade da teologia, para mim aprender, e desculpe o termo, não falar besteira em cima do público. Sim, claro. Né? Por isso que eu estudo a Bíblia praticamente todos os dias. Praticamente. O direito, a minha formação em direito era um sonho. Né? Eu orei durante 5 anos naquele monte da caixa d'água ali. Sim. 5 anos, chuva, sol, eu estava lá. Eu passava madrugadas ali, noites ali. E é interessante, né? Deus tem um caminho na tormenta. A porta da faculdade abriu, como eu disse, num dos momentos mais tribulosos da minha vida. Sim. Então, eu me mantive ali na presença de Deus, né? E a porta foi abrindo. Sim, e o estudo, ele fortaleceu ou desafiou sua fé em algum momento? Tem certas situações que você muitas vezes tem que beber veneno, né? Você tem que ver o outro lado, né? A teologia é uma ciência humana. Sim. A teologia não é uma ciência exata, igual matemática, química e física. Então, a teologia, ela não enfraquece o crente, ela mostra a verdade. Então, eu prego uma teologia confessional. Eu tenho, como eu disse, eu tenho 3 núcleos de teologia, que eu dou aula, né? Eu sou só o professor. Eu dou aula ali, então eu ensino uma teologia confessional, uma teologia que vai te edificar, te consolar, te exortar. Né? Eu sou contra a teologia liberal, que é essa teologia progressista, liberal, que envenena. Eu tenho uma dúvida, queria ver se você conseguia. Posso perguntar? Pode. Eu tenho uma dúvida que eu já perguntei para muita gente, né? Mas eu tenho a minha opinião do que seja. Nós viemos de uma só raiz. De acordo com a nossa crença bíblica, somos de uma raiz só, Adão e Eva. Teve o dilúvio, né? Mas Noé e sua família veio de Adão e Eva, correto? Então, nós estamos com 8 bilhões de pessoas na Terra, veio de uma raiz só, correto? Na teologia explica por que existem essa variedade de raças. Eu vou falar 3 variedades que são raças puras, vamos falar assim, de seres humanos. O africano, o asiático e o alemão, que são 3 raças. O Brasil é uma miscigenação. Estados Unidos veio da Inglaterra. A América do Sul, se eu não me engano, é da Espanha, né? Então, mas essas 3 raças puras, como... E Portugal, Brasil. Né? Isso, Portugal, Brasil. Então, essas 3 raças, como a teologia explica? Se nós viemos de uma só árvore, como a teologia explica essas 3 raças distintas? O marco inicial dessas raças é justamente em Noé, nos 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão,
pega a parte da Ásia e África, Jafé a Europa e Sem a parte ali dos judeus e árabes. Sim. Por isso que fala assim, pô, fulano é antissemita, semita, Sem, Sim. por ser descendente De Sem. de Sem, que é o filho de Noé. Tanto é que Abraão foi chamado de hebreu, Sim. por causa do neto de Noé. Quer dizer, já vem antes, né? Aham. Entendeu? Sim, sim. Quer dizer, hebreu significa aquele que é errante. Aí existe o judeu, o hebreu, o israelense e o israelita. Que são, entre aspas, é o mesmo povo, mas em Sim, épocas diferentes, né? exatamente. Sim. Então, esses 3 descendentes... Cada um foi para um lado, né? Exatamente. Sim. Então, Cão pegou Cão, né? E daí veio Canaã e etc. Pegou a parte da África ali. Sim. E, um exemplo, como você explica o japonês, o chinês, do olho puxado? É isso que eu não tenho explicação. Por mais que seja cada um sair para um lado, mas por que essa discrepância entre um e outro? É essa miscigenação. Isso que eu pensei. É tipo que eu falei com um colega meu, tipo que uma mutação. Mutação ficaria um pouco pesado, mas, sim, mas miscigenação porque foram se misturando. Olha o Brasil. O Brasil tem um cafuço, o mameluco, sim, o porque mulato. O Brasil foi a mistura do indígena com o africano, aí chegou os portugueses primeiro, depois os italianos, os alemães, né? Tanto é que o brasileiro é um dos únicos povos, né, a ter o dente do juízo. Porque você tem um maxilar europeu e os dentes africanos. Ou vice-versa. Sim. Então, essa diferença entre um e outro foi essa miscigenação que aconteceu na povoação, né? Exatamente. Eu ficava pensando nisso. De Cão, Jafé pegou a Europa. Sim. E Sem os judeus e árabes. Já a Europa não é um povo tão puro quanto um africano. Sim. E também um alemão. Para mim, as 3 raças distintas que são puras, que não tem miscigenação nenhuma, é o africano, o asiático, que são todos parecidos, né? O japonês, o chinês, os coreanos, são todos iguais praticamente. São mudanças pontuais, né? Mas muito poucas, muito pouco. Sim. O japonês, a pele é mais branca. O olho é mais redondo. Sim. O chinês tem a pele mais amarela e o olhinho mais puxado. O coreano já tem outra diferenciação. O coreano, eles são um pouco mais morenos, eu acho também, né? Já o japonês, ele é mais branco, né? Mas tem uma... E é uma blasfêmia você chamar um chinês de japonês, o coreano de... Eles não gostam não. O quê? Era só essa dúvida que eu tinha mesmo. Eu tava esperando um teólogo chegar aqui pra gente ter essa dúvida. Mas que bênção, né? Deus, ele... Vamos ver agora, teologia. Algum momento. Pode falar. Não, e Abraão foi o primeiro homem a ser chamado de hebreu, né? Sim. Por causa de Hebre, né? Sim. E em algum momento, cara, você pensou em desistir depois que você voltou? Pensou em desistir de novo? Olha, no começo da minha fé, o inimigo Satanás começou a trabalhar muito na minha mente, porque eu não tinha apoio de ninguém. Assim, apoio no questão de discipulado, né? Sim. Nessa questão aí agora, dentro da minha casa. E aí começou a vir aquela abstinência. E o diabo ali, embora eu nunca fui viciado em entorpecentes. A única droga lista que eu usava muito era o álcool. Era a bebida. Eu era roqueiro, né? Então o roqueiro bebe muito bebida quente. Sim, né? Claro. Então, o diabo começou a trabalhar ali. Você se precipitou. Não era para você ter aceitado Jesus. Não era para você ter aceitado Jesus. Você se precipitou. E começou a trabalhar. E eu naquela luta interna dentro de mim. Sim. No início ali. Aquela luta interna. E lutando. Isso foi questão de meses. Sim. Que eu me decidi, né? E depois em agosto, eu me batizei. Depois do batismo que veio essas tribulações. Até um dia, né, que minha tia Celina dos Santos, né, hoje partiu para a eternidade, né, ela me chamou para ir num trabalho de oração. Né? Esse trabalho de oração ficava lá em Santo Antônio, na irmã Leia. Mulher é um vaso na mão do Senhor. Então, 1994, 95. Aí eu peguei e fui lá. Sim. Ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer, né? Claro. E operando Deus, quem impedirá. Aquela mulher parou na minha frente assim, olhou para mim e ela falou comigo assim, você está pensando em voltar?
Nossa, que forte, né? Ali eu comecei a chorar. Você tá pensando em voltar? E aquela luta, o diabo Sim. seta. E a sua própria carne também, né? Porque Claro. nem tudo também é o diabo. A sua carne... A raiz pecaminosa do homem, né? É Sim, depravação, claro. Né? Porque todos pecaram, a instituição da glória de Deus. Ela olhou para mim assim, olhou nos meus olhos e falou, você tá pensando em voltar? Aí ela falou a frase, eu te tirei de lá. E como eu disse lá no início, polícia querendo me matar. Sim. Outras gangues querendo me pegar, que eu já estava famoso. Sim, sim. Era o cara de disposição, era o linha de frente. Então ali Deus usou aquela irmã e falou, eu te tirei de lá. Eu tenho te dado vida. Eu tenho um ministério para te entregar. Que bênção, né? Ali eu tremi do pé até a cabeça. Eu tenho um lar para te entregar. Eu tenho uma família para te entregar. Hoje, graças a Deus, eu sou casado com a minha esposa. Quantos anos? Há 20 anos, mais de 20 anos. Né? Tenho um filho chamado Isaac, que é o meu legado. O meu filho é um menino que estuda a Bíblia. Sim, que bênção, né? Ama a palavra, estuda a Bíblia. Já está pregando, 18 anos. Sim, já está fazendo curso de teologia. Isso para mim é um maior presente. O maior ministério, Deus, né? É o meu legado. Sim, o dia que Deus me recolher, se Jesus não voltar antes, ele vai continuar. Dirigiu o culto na igreja dele. Ele é da Igreja Batista de Coqueiral, né? Sim. É um menino centrado, está estudando para fazer Enem. Todo dia o menino estuda a Bíblia, né? Que bênção, né? Ora, busca Deus. Então, quer dizer, eu tenho uma companheira, ela tá me esperando eu chegar em casa agora pra gente orar junto. Sim. Ontem eu e ela tava no monte orando. Então ela tá me esperando ao sair daqui, chegar em casa, a gente orar junto. Que bênção, então, né? graças a Deus, eu tenho uma família que, como Deus falou, eu vou te dar e me deu uma família. Eu tive uma visão, eu ainda novo convertido, de olho aberto, Deus me deu essa visão. Isso é para quem crê. Eu vi uma dispensa, aquela dispensa de roça. Sim, sim. Como se fosse um guarda-comida. Eu via 3 bolas brancas dentro daquela dispensa e vi uma botijinha de azeite assim. Não tem essas botijas de fogão? Sim. Pequenininha. Eu via 3 bolas brancas e aquela botijinha. Aí uma irmã discerniu para mim, né? Falou, essas 3 bolas brancas são 3 sinais no seu ministério que Deus vai te acompanhar. E essa botijinha é a sua vida hoje. Que bênção, né? Então Deus, ele fala, nosso Deus, ele fala. Que bom. O que você diria, Jonas, para quem está começando o seu chamado hoje, um jovem novo convertido, o que você falaria para ele? Hoje eu tenho, assim, mais ou menos não, né? Hoje eu tenho 30 anos de ministério, né? 30 anos de ministério. Então, o que eu digo, se dedica a Deus, busca a presença de Deus, tenha sede de Deus, seja caçador de Deus, ore, jejue, busque, leia a palavra, seja um adorador, seja um servo, né? Sempre se humilhando na presença de Deus, porque os humilhados na presença de Deus serão exaltados. Então, é importante a gente ter, no meio dessa geração perversa, jovens cheios do Espírito Santo. Hoje a gente fala de Smith Wigglesworth, profeta dos funerais, o homem que ressuscitou 22 cadáveres. A gente fala de John Wesley, a gente fala de John G. Lake, a gente fala de Terry Osborne, a gente fala do príncipe dos pregadores lá, Charles Spurgeon, né? Jonathan Duarte, o homem, pecadores da mão de um Deus irado, Catherine Coleman, a mulher que só chegava na igreja e Deus já curava, já ressuscitava. E quem vai falar de nós? Daqui a 100 anos, sim, quem vai lembrar de você? Quem vai lembrar de mim? Talvez nem nossos parentes façam isso, nem a nossa própria geração. Mas por isso a importância de uma vida dedicada a Deus, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, devocional, de uma vida voltada para fazer a obra de Deus. Esse é o conselho que eu dou. Se dedique a Deus, porque o altar não deve nada a ninguém. Deve nada. Que bem, verdade. Que você semear, você vai colher. Verdade, que bênção, né? E para quem está afastado, uma mensagem aí para quem está afastado. Ô, meu irmão, minha irmã, você que está afastado, né? Volte antes que ele volte. Volte antes que Jesus volte. Porque hoje existe 2 tipos de afastado, né? Sim. Existe aquele afastado revoltado, indignado,
e existe aquele afastado que sabe que está errado e que precisa voltar. Né? Então, o que eu quero dizer? Jesus te ama, Jesus não esqueceu de você, Jesus tem uma obra na sua vida e volte. Volte antes, porque o sal, quando ele deixa de ser insípido, salgado, ele vai ser pisado. E muitas das vezes tem muito afastado que está sendo pisado pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico, pelo medo, pelo mundo, pelos vícios, porque Satanás ele tenta segurar, né? Satanás é igual uma aranha, né? Ele lança as teias e tenta segurar aquela pessoa no mundo, no pecado, na orgia, mas em nome de Jesus Cristo seja liberto, seja tocado, seja impactado pelo poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Verdade, Volte. que bênção. E hoje, Volte. Jonas, qual o propósito que Deus colocou no seu coração? Olha, da agora para frente, né? Uh-huh. O propósito. Eu tenho procurado servir a noiva. Hoje eu tenho vários cursos, né? Eu tenho mais de 12 cursos aí nessa área do ensino, né? Curso de capelania, hospitalar e prisionário, curso de escatologia, teologia prática, sim, curso de pregador, curso de obreiro eficaz, né? Ao longo desses 30 anos meu andando pelo Brasil, eu aprendi muita coisa. Sim. Eu vi a necessidade de pastores presidentes sofrendo, precisando de ajuda, obreiros capacitados, motivados. Sim. Então, eu tenho trabalhado muito, o meu propósito é nessa área do ensino, sim, capacitando, admoestrando e principalmente motivando. Curso de evangelismo, né? Por quê? Jesus sabia disso. Jesus trabalhou 3 anos e meio ali, ó, em cima deles ali, ó, dos 12. Sim. Orou a noite toda, escolheu os 12. E ficou ali, ó, motivando, trabalhando, instruindo, admoestrando. Hoje nós somos fruto desse trabalho. Verdade. Jesus morreu, a obra continua. Pedro morreu, a obra continua. Paulo morreu e a obra continua. Sim. E nós sim. vamos, se Jesus não voltar, nós vamos partir para a eternidade e a obra vai continuar. Verdade. Né? Então, o meu propósito hoje é nessa área do ensino, deixar um legado, deixar um exemplo para que isso possa ser seguido, né, por gerações aí. Verdade. Gente, antes da gente continuar, né, queria deixar um aviso aqui para vocês. Você que está nos assistindo e quer fazer um podcast, João, eu quero colocar o meu podcast no ar. Não sabe como fazer? Eu vou estar ensinando a você, tá bom? A estar produzindo todo o seu podcast. É só entrar em contato com o Podcast Ministérios. Nós temos o estúdio aqui, que é da Eli Music, tá, gente? O estúdio não é nosso. O estúdio é alugado aqui da Eli Music. Então, se você quiser tirar o seu projeto do papel, João, eu quero fazer um podcast, não sei como. Pode nos procurar que o Podcast Ministérios e a Eli Music vai estar ajudando você a tirar o seu projeto do papel. João, eu quero fazer fazer uma pregação. Eu quero pregar, filmar e colocar nas redes sociais. Pode vir que nós vamos montar o estúdio aqui direitinho para você fazer a pregação. Então, a Eli Music é uma gravadora cristã. Você quiser fazer single, quiser fazer produzir música para achar a revelação, produzir videoclipe, música, também aulas de teclado. O Eliel também dá aula de teclado. Então, Eli Music, eu vou estar deixando aqui @EliMusic no Instagram. Tire agora mesmo os seus projetos do papel com a Eli Music e também com o Podcast Ministérios. E quem tá tirando as nossas fotos aqui é o Eliel, tá bom? Da Flash Moment, irmão. O homem produz, o homem tira foto, toca, ensina. Então, se você quiser tirar foto do seu aniversário, casamento, no dia do podcast você quer foto também, no dia da sua pregação que você vier aqui, você quer foto, pode procurar a Flash Moment do meu amigo Eliel, também patrocinador aqui do Podcast Ministérios. E Jonas, vamos para o bate-pronto. O Podcast Ministérios está chegando. Agora é a hora da verdade. Na fase final. Bate-pronto. Deus em uma palavra. Soberano. Fé ou razão? Fé. Um versículo bíblico que te define. Meu Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um momento que mudou sua vida. Nascimento do meu filho. Medo ou propósito? Propósito. Uma pessoa que te marcou. Minha mãe, Zelina dos Santos Miguel. Uma pessoa, um conselho para quem está perdido. Se acha em Cristo Jesus. Igreja ou missão? Missão. Um erro que te ensinou muito. Um erro que me ensinou muito.
confiar muito nas pessoas. Hoje, gratidão ou aprendizado? Gratidão. Amém? Glórias a Deus. Jonas, muito obrigado, meu irmão, tá? O podcast Ministério está chegando ao fim. Antes, quero falar de um patrocinador. Eliel, traz aí, por favor, o brinde. Não tá aí não, Eliel? Tá aqui? Calma que eu pego. Tá onde, Eliel? Não tem problema não, Eliel. Tá onde? Aqui? Calma que eu vou levantar. Ó. A câmera tá filmando. Amém. Vai do outro lado, Do outro lado? Aqui, eu esqueci, né? Muita coisa pra mim. É muita coisa, é muita coisa. Muita coisa pra mim. Tenho que ver as edições. Calma que vai dar certo. Aham. Eu tô rasgado aqui. Aham, não, tô segurando. Deixa eu ver se é. Ah, acertei, de prima. Voltei, ó. Ô, glória. Vamos fingir que isso não aconteceu. Irmãos, eu quero falar de um patrocinador aqui que está fortalecendo o podcast Ministérios. Se você é de Vila Velha ou região, precisa conhecer a Lô Artes Papelaria Personalizada. Aqui você encontra produtos feitos à mão com muito carinho, perfeitos para transformar momentos simples em memórias especiais. Ó, tem caixinhas, convites, lembrancinhas, adesivos, tags e até criação de logo. Tudo personalizado do jeito que você precisa, com muito capricho, amor e aquele detalhe. E o melhor, você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp. É o 27 997 45 8853 ou também pelo Instagram, @loartes.criativa. É só solicitar agora mesmo. E também tem essas canecas aqui, ó, que nós estamos usando, tá? Isso aqui é um presente da Lô Artes para você, Jonas. Muito obrigado, Eu cara, que agradeço. por Que participar aqui do podcast maravilha. Ministérios, tá? Eu amo tomar café assim. Aí, ó, mas nas igrejas que você vai, você recebe presente, Recebo, caneca, recebo. toalhinha. Eu tenho uma Pois é, coleção. mais uma para coleção, para sua coleção, Maravilha. Jonas, tá Eu bom? amo. Muito obrigado a Lô Artes por sempre estar ajudando aqui o podcast Ministérios, a nossa irmã Lohane, benção, né? Veio aqui com seu esposo, conheceu o estúdio, foi uma benção a nossa conversa aqui, tá bom? E nós vamos estar finalizando mais um podcast Ministérios, esse episódio número 25. Eu me despeço por aqui, Jonas. Suas últimas palavras, seus agradecimentos, pode mandar um abraço para a família e finaliza orando, por favor. Tá bom. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, né? E é aquilo que a gente fala, né? Ninguém faz nada sozinho, né? E eu louvo a Deus por esse podcast Ministérios, pela amplitude, pela grande obra que tem feito, né? Muitas das vezes o autor ele não tem dimensão do trabalho e da obra que ele realiza. Mas vocês vão colher muitos frutos ainda desse trabalho aqui. Amém. Glória a Deus. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Ao Eterno Criador. Quero agradecer a minha família, a minha esposa Ivana, né? Inclusive, fazer um jabá aqui, né? Ela é dona de uma academia feminina lá em Coqueiral, Itaparica, né? Sim, pode ficar à vontade. Ela fica ali na rua Itapemirim, número 14, ali em Coqueiral. É uma academia só para mulheres, né? Quero agradecer a minha família, a minha esposa, né? Que é a minha sustentação em oração, né? Agradecer a todos, os meus alunos aí do núcleo de Praia da Costa, núcleo Ataíde, núcleo São Conrado, a todos os meus amigos, a todos os pastores, quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pode ir. Posso orar? Pode ficar à vontade. Então vamos orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos neste dia de hoje pelo seu amor, pela sua graça, por estarmos de pé, respirando, Pai. Estamos aqui na tua presença. Abençoa todo aquele, toda aquela que ouviu, que viu esse podcast. Abençoa este lar, abençoa essa casa, essa família. E eu dispenso uma bênção todo especial no nome de Jesus para esse podcast, que venha alcançar os rincões mais distantes da face da terra. Europa, Ásia, África, toda a América do Sul, América Central, América do Norte e todo o nosso Brasil. Que almas venham ser edificadas, consoladas e exortadas através desta obra, desse trabalho. Eu peço em nome de Jesus e te agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Show, Eliel.